Olá, vamos a mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro. O jogo é São Paulo e América Mineiro. Realmente um jogo difícil para São Paulo. O América Mineiro é uma equipe realmente que dá trabalho fora de casa e vai incomodar o São Paulo com certeza. Mas o São Paulo precisa dessa vitória para se manter na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Agora, precisar da vitória é uma coisa, conseguir a vitória é outra coisa. O América realmente tem dado trabalho para o time grande quando joga na sua própria casa ou quando joga na casa do adversário. O América é uma equipe bem equilibrada, tem um bom treinador, Adilson Batista, um treinador que já rodou vários clubes aí do Brasil, mas é um excelente treinador. E vai com certeza armar uma retranca para jogar com o São Paulo. E nesse jogo o São Paulo vai ter dificuldade para fazer gols. E acredito que teremos aí um empate em 1-1 entre São Paulo e América Mineiro no Morumbi, ok? Olá, vamos para a previsão aí do Campeonato Brasileiro. O jogo é Grêmio e Ceará lá na Arena do Grêmio. Um jogo complicado para o Grêmio. O Ceará está animado depois das vitórias que conseguiu aí. Ele conseguiu aí uma grande avançada no Campeonato Brasileiro, ganhando vários jogos, né? Acabou perdendo um agora, mas o Ceará com certeza não será rebaixado. Embora esteja lá no rebaixamento, o Ceará não será rebaixado. E o Grêmio vai ter que brigar muito para conseguir uma vitória diante do Ceará. E acredito que só no final do jogo essa vitória virá com um golzinho e o Grêmio ganhará esse jogo do Ceará por 1-0 e seguirá na briga pelo Campeonato Brasileiro com as outras equipes que estão mais à frente, ok? Vamos a mais um jogo aí do Campeonato Brasileiro e é o clássico paranaense, Atlético Paranaense e Paraná. Aí jogo complicado, hein? O Atlético Paraná está melhor, mas o Paraná, que está lá no final, já quase rebaixado, não vai dar moleza, porque clássico ninguém quer perder. E esse jogo vai ser complicado para o Atlético Paranaense, que está em boa fase, está disputando aí a Sul-Americana, conseguiu se recuperar, saiu do rebaixamento e voltou a ser um time de confiança ao Atlético Paranaense. Eu acredito então que o Atlético Paranaense vai vencer esse jogo contra o Paraná por 1-0 e vai seguir lá no meio da tabela tranquilo, sem se preocupar com o rebaixamento, enquanto o Paraná vai seguir o seu caminho até o final e depois voltar para a segunda, como está previsto, ok? Olá, vamos para mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro. O jogo é Flamengo e Atlético Mineiro. Um jogo aí para o Flamengo tirar o urucubaca, né? Enfrenta aí o Atlético Mineiro, que é uma boa equipe e é a chance de uma vitóriazinha, quem sabe se recuperar aí e a torcida dar uma folga para o time. Assim como a pressão da imprensa também, que não deixa o Mengão em paz. Mas eu acho que o Flamengo vai jogar bem contra o Atlético Mineiro, embora seja difícil vencer o Atlético, porque o Atlético realmente está muito bem nesse campeonato e é um dos candidatos ao título aí. Então, jogando contra o Atlético Mineiro, em casa, diante da sua torcida, o Flamengo deve empatar esse jogo de 1-1 e conseguir aí um pontinho aí na classificação do Campeonato Brasileiro. E a pressão realmente deve continuar no Flamengo. Mas o Flamengo está bem, é só coisa do Mengão. O Mengão não pode perder, não pode empatar, tem que ganhar sempre, e nem sempre é possível. Acredito então nesse empate e seguem os dois clubes aí tentando o título do Campeonato Brasileiro, ok? Mais um jogo aí do Campeonato Brasileiro e é Corinthians e Internacional, hein? O Internacional que se complicou lá com o Chapecó e acabou perdendo, o que não é novidade. O Inter sempre perde lá em Chapecó, mas o Inter tem uma boa equipe e agora tem a chance que, diante do Corinthians, se recuperar desse mau resultado. Mas o Corinthians também não anda bem e não vai deixar mole, né? Vai querer também sair da situação que se encontra. Lá no meio da tabela, o Corinthians vai precisar ir de uma vitóriazinha para se manter, quem sabe, em situação de uma provável Sul-Americana. Já o Inter, brigando pelo título, vai tentar realmente se manter lá
na primeira posição ou na segunda como está. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse jogo entre Corinthians e Internacional. Mas eu tenho a minha opinião e acredito que esse jogo termine com a vitória do Corinthians por 1-0 e o Internacional vai descer um pouquinho mais na tabela, mas vai se manter ali entre os 4. Então, Corinthians 1, Internacional 0, ok? Olá, vamos para mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro e o jogo é Vitória e Botafogo, lá em a querida Bahia, né? Terra do Senhor do Bonfim. Vamos ver se o Senhor do Bonfim vai ajudar o Vitória a ter uma vitória contra o Botafogo. Um jogo difícil para o Vitória e também para o Botafogo, que não anda nada bem. Mas o Vitória, jogando em casa, tem a grande possibilidade de ter mais uma vitória e subir mais um pouquinho para se manter lá no meio da tabela. Já passou pelo rebaixamento e o Vitória está esperando confiança. Eu acho então que o Vitória, nesse jogo contra o Botafogo, vai vencer de 1-0 e vai seguir lá no meio, né, quem sabe subindo um pouquinho. E o Botafogo vai descer e está perigando, né, perigando a chegar lá no rebaixamento. O Botafogo precisa ter cuidado. Então, Vitória 1, Botafogo 0, ok? Olá, vamos para mais uma previsão do Campeonato Brasileiro. O jogo é Sport e Palmeiras, hein? Um jogo em casa para o Sport descascar essa banana. O Palmeiras é encardido e está em boa fase e não vai deixar fácil para o Vitória. Acredito que mesmo jogando fora, o Palmeiras vai jogar bem e vai obter uma vitória sobre o Vitória por 1-0. Ou melhor, sobre o Sport por 1-0 e vai seguir lá lutando pelo título brasileiro. Enquanto o Sport vai continuar lá embaixo, né, na beira do rebaixamento. E se não melhorar, o Sport pode voltar para a segundona, ok? Então, Palmeiras 1, Sport 0 nesse jogo, ok? Olá, vamos para mais uma previsão aí para o jogo Cruzeiro e Santos pelo Campeonato Brasileiro, né, da primeira divisão 2018. Eu acredito que o Cruzeiro vai fazer um bom jogo contra o Santos, mas o Santos de Cuca está realmente, né, em grande fase e não está perdendo uma, está jogando bem, né, o time se entrosou, ganhou confiança e jogando contra o Cruzeiro, menos fora, mesmo que seja fora, vai dar dá muito trabalho para o Cruzeiro. E o Cruzeiro, eu acho que não vai conseguir vencer o Santos nesse jogo. E teremos aí um empate em 1-1 entre Cruzeiro e Santos. E o Cruzeiro segue lá, né, depois daqueles primeiros da tabela, e o Santos também no mesmo nível. Mas o Santos tem uma boa equipe e vai subir mais no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Cruzeiro, acho que vai permanecer onde está. Então, Cruzeiro 1, Santos 1 nesse jogo, lá no Mineirão, ok? Olá, vamos para mais uma previsão do Campeonato Brasileiro. O jogo é Chapecó e Fluminense, né? O chapecoense, né, está embalado depois da vitória sobre o líder Internacional, né? Agora vai entrar empolgado contra o Fluminense e o Fluminense vai ter que se virar nesse jogo. Se quiser somar algum ponto, vai ter que jogar muito bem, com muita raça, porque a Chapecoense está embalada. Então eu acredito que nesse jogo a Chapecoense jogando em casa e embalada do jeito que está com sua torcida, acho que a Chapecoense vai vencer o Fluminense por 1-0 e vai se segurar ali para sair do rebaixamento, enquanto o Fluminense, né, vai se mantendo lá no meio da tabela. Então nesse jogo teremos aí Chapecoense 1, Fluminense 0, ok? Vamos a mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro. O jogo é Vasco e Bahia. O Vasco está numa urucubaca danada, mas agora jogando com o Bahia em casa tem a chance de, quem sabe, né, uma vitória, trazer aí um pouco de calma à torcida do Vasco. Mas é difícil, né, porque o Vasco realmente não está bem. O Bahia é uma boa equipe, vai tentar se aproveitar da situação do Vasco. Vai jogar fechado no contra-ataque e esperando aí, quem sabe, fazer um golzinho para matar o jogo. E o Vasco realmente não ganhando, vai continuar nessa briga aí pelo rebaixamento.
e não creio que pelo Vasco ter um jogo a menos, o Vasco vai conseguir sair dessa situação. Mas vamos ao jogo, vamos ver o que vai dar entre Bahia e Vasco. E eu acredito que o jogo deva terminar empatado em 1-1. E o Vasco vai continuar brigando. E o Bahia vai ficar um pouquinho ali no meio da tabela, vai ter um pouquinho de tranquilidade, ok? Então, Vasco 1, Bahia 1, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, ok?